fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos iniciar uma nova série sobre história. Então deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. A gente vai começar hoje uma série em que vamos falar sobre o ditador português Antônio de Oliveira Salazar, que ficou no poder em Portugal de 1932 a 1968. E esses vídeos vão ser baseados na biografia de Salazar, que foi escrita pelo historiador português Felipe Ribeiro de Menezes. O Salazar, ele foi uma figura ditatorial bem diferente do que costumam ser os ditadores. Normalmente, ditadores ou são figuras que vêm de uma elite econômica, ou são figuras populares capazes de arregimentar as massas ao seu lado, a seu favor, ou então são figuras militares que possuem o comando sobre as tropas e com esse poder conseguem forjar uma ditadura. O Salazar ele é completamente diferente desse perfil porque ele é um acadêmico. Ele veio de um meio acadêmico, ele não era nem de elite, não era militar e tampouco foi um líder populista, ele não era essa figura de fazer discursos que incendeiam as massas, nada disso. Ele era uma figura acadêmica, uma figura intelectual e conseguiu ter muito poder em suas mãos. Para a gente entender a chegada do Salazar ao poder, a gente precisa primeiro pensar em como foi a história de Portugal até ele chegar ao poder. Em 1910 ocorreu a proclamação da República em Portugal. A monarquia foi abolida e foi criada uma república parlamentar, com um presidente ocupando o cargo de chefe de Estado e um primeiro-ministro, presidente de conselho, sendo o chefe de governo. Essa república, que é chamada na historiografia portuguesa de Primeira República, ela foi marcada por muita instabilidade política. Gabinetes que não duravam muito tempo caíam, uma alta rotatividade de poder, e toda essa insegurança política acabou descambando em uma forte crise econômica no país. Então, em 1926, os militares derrubam essa república, tomam o poder e colocam na presidência o general Carmona. Então, aí é iniciado o período chamado de Estado Novo português. O Salazar ele veio da classe média de Portugal, de uma cidade interiorana. Ele nasceu em 1889 e na década de 1920 ele tinha se tornado professor universitário na Universidade de Coimbra, uma das universidades mais respeitadas de Portugal. Ele era da área econômica, ele era professor de economia política e de outras matérias ligadas à economia, e ele era também muito ligado ao movimento político católico, ao movimento conservador. Nesse período, então, na década de 1920, ele começou a escrever muitos artigos sobre a situação econômica de Portugal, começou a se tornar uma figura mais ativa na vida pública portuguesa e também começou a ser um defensor de um conservadorismo cristão. E à medida que ele foi ganhando respeito na sociedade, foi se tornando uma figura relevante, em 1928 ele foi nomeado pelo Carmona, pelo governo de Portugal, como ministro da Economia. E ele colocou em prática aquilo que ele pregava em seus artigos, que ele falava que Portugal precisava de uma austeridade econômica maior para reduzir os gastos do governo e, com isso, acabar com a crise financeira pela qual o país estava passando. Ele colocou isso em prática e isso deu resultados. A economia portuguesa melhorou e isso fez com que o nome de Salazar se tornasse ainda mais forte dentro do país, a ponto de, em 1932, ele ser nomeado o presidente do conselho, ou seja, o chefe de governo de Portugal, e ficou nesse cargo até 1968. Apesar de haver um presidente da República, apesar de haver todo um grupo de militares, quem de fato
mandou em Portugal durante todo esse período foi o Salazar. Ele teve todo o poder nas suas mãos, ele conseguiu tomar todas as decisões em Portugal e foi uma figura extremamente centralizadora. Até decisões medianas passavam pelo seu crivo. Ele foi uma figura que se fez importante em todos os aspectos dentro de Portugal. Esse governo de Salazar, a gente pode entendê-lo em alguns pilares que ele tinha consigo e que ele tentou manter ao longo desse período seu como estadista português. O primeiro lugar é que ele acreditava que Portugal tinha ficado para trás no processo de progresso da Europa. Enquanto a Europa andou para frente, progrediu, mudou até sua forma de pensar, ele pensava que Portugal ficou para trás. O português era muito ligado à vida rural, uma vida não a um modelo de trabalho mais industrial, mais tecnológico. Ele achava que para isso poder ser modificado, para que Portugal pudesse progredir, era necessário um Estado interventor, um Estado muito forte. Então a gente já pode ver que no aspecto o Salazar era contra o pensamento liberal. Ele não achava que o livre mercado deveria funcionar e que o Estado deveria se abster de interferir. Não, ele achava que o Estado tinha que ser um elemento ativo dentro da sociedade para quebrar o atraso português. O Salazar também, como eu já comentei, ele era extremamente ligado ao catolicismo, ao conservadorismo católico, e isso fazia automaticamente dele um anticomunista. Ele era completamente contra qualquer tipo de pensamento comunista. Ele mesmo utilizou a acusação de comunista contra alguns de seus desafetos. O Partido Comunista Português foi um ferrenho opositor ao seu governo. Uma outra discussão muito forte em torno de Salazar é se ele seria ou não seria fascista. Esse é um tema muito delicado, porque não há de fato um consenso se pode colocar Salazar no mesmo rol de Hitler ou de Mussolini, porque o próprio Salazar tinha críticas a essas ditaduras, porque o Salazar vinha de um meio católico, então ele não admitia os excessos de violência ou a cultura bélica que a Itália e a Alemanha tinham nessa época. Porém, por outro lado, o Salazar foi um ditador, a sua permanência no poder demandou censura, demandou prisões, demandou arbitrariedades, houve casos de mortes, conflitos de militares contra a população que resultaram em mortes, houve até mesmo casos de assassinatos políticos. Então, em todos os aspectos também, ele é um ditador e poderia ser colocado ao lado de Hitler e Mussolini. Então, é uma discussão que se mantém aberta e não há um consenso com relação a isso. Um outro aspecto que é fundamental também para se compreender esse período do Salazar é a ideia do corporativismo, que de certa forma vem da chamada Carta del Lavoro do Mussolini e que foi um modelo político de trabalho que também existiu no Brasil com o Getúlio Vargas. O corporativismo é uma ideia política de que o Estado ele tem que fazer a intermediação das relações entre os trabalhadores e os empresários. E com isso você minaria a instituição que representa o trabalhador, que é o sindicato. Quem vai fazer o papel de negociar salário, férias, direitos trabalhistas, etc., não será mais o sindicato, será sim o Estado. Então a gente tem aí também no pensamento do Salazar mais uma medida que parte do princípio de que o Estado tem que ser um interventor na economia. E com o corporativismo acaba ocorrendo justamente a eliminação dos sindicatos, que é um dos focos onde tendem a surgir movimentos como movimentos socialistas ou movimentos comunistas. E por último, uma parte que também foi muito importante de todo o pensamento de Salazar durante o seu governo foi a manutenção do Império Português. Quando ele chegou ao poder, Portugal ainda tinha muitas possessões ultramarinas, como os Açores, Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, Timor, Goa e Macau. E o Salazar ele considerava que
tudo esse território deveria ser mantido sob Portugal. Portugal era um império e todas as suas possessões deveriam ser mantidas, e foi um ferrenho defensor disso. Então, nesse vídeo a gente discutiu a chegada do Salazar ao poder, a gente falou algumas linhas gerais do seu pensamento. E nos próximos vídeos a gente vai discutir de forma mais pormenorizada como foi a ditadura do Salazar. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.